Bom dia, muito bom dia. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso nesta manhã, um feliz sábado. Eu ia à igreja, mas acabei me envolvendo com as coisas aqui. Quando vi o horário, ele já estava avançado. Não gosto de chegar atrasado. Um grande abraço para todos aí, Fábio Oliveira, Rogério, que Deus abençoe. E eu louvo a Deus pelas bênçãos do Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. Ontem foi o velório da cunhada da minha filha, não foi fácil, mas o Senhor consolou, está consolando. Perdemos a Grazi Moreira, da cidade do Bento de Abreu. Estava sofrendo muito, já há mais de um ano com câncer, e o Senhor a recolheu. Muito nova, peço as orações pela família Moreira, Bento de Abreu. E Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero falar aqui sobre Salmo 20, versículo 1. O tema é: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Todos nós enfrentamos dias de angústias. Ninguém está livre, ninguém está isento dos momentos de sofrimento, das enfermidades, do medo, das perdas, das perseguições, das incertezas. Mas nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é especial, e Deus está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E nós vemos aqui, diante de todas essas tragédias, de todos esses acontecimentos, a diferença está em que buscamos a Deus nesse momento. Em quem buscamos, né? Quem é o nosso refúgio? Para quem nós apelamos? O salmista nos lembra que Deus não abandona os seus filhos quando a dor chega. Isso é algo muito especial, isso é algo muito importante. Raul, bom dia, Lucas, José. E o Salmo 20 era uma oração feita em favor do rei antes da batalha. Eles pediam que Deus respondesse, protegesse, fortalecesse, concedesse vitória. Hoje a oração ela continua atual, continua realmente com o seu efeito, e nós podemos buscar a presença do Senhor, sabendo que Deus está conosco. E não é fácil, mas a oração ela muda as circunstâncias, muda as situações, e nós glorificamos o nome do Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é lindo e maravilhoso. E eu quero que você compartilhe aí com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam abençoadas. Primeiro, o dia da angústia chega para todos. A Bíblia não promete uma vida sem dificuldades, sem problemas, e em João 16:33 diz: no mundo tereis aflições. A angústia pode vir através de várias situações, do luto, da enfermidade, de perdas, ou decepções, frustrações, traições, etc. Pode surgir por problemas familiares, pode surgir por problemas financeiros, pode aparecer por perseguições ou crises espirituais. O importante não é apenas evitar a angústia, mas saber a quem recorrer quando ela chegar. A lição que nós temos aí: o sofrimento é temporário, mas Deus permanece fiel. Tudo nesta vida passa. Tudo passa. Há tempo para todas as coisas. E, em segundo lugar, o Senhor ouve a oração dos seus filhos. O salmista diz: o Senhor te ouça. Isso significa que Deus não está indiferente ao nosso clamor. Ele ouviu Moisés quando
Israel clamou no Egito, ele ouviu Ana quando intercedia por um filho, Ezequias quando recebeu a sentença de morte, Bartimeu quando gritava à beira do caminho. Deus continua ouvindo, mas ele tem a forma de atender às nossas orações. Ele atende sim quando realmente é chegado o momento. Ele diz, espere que quando ainda não é o momento, e nós passamos então um período de preparação, e ele diz não quando não é a vontade do Senhor. Deus, ele sabe o que faz, Deus, ele é soberano, e tem até um hino que diz, questiona ou adora. Nós vamos questionar ou vamos adorar? O caminho verdadeiro, na realidade, é a adoração. Jó, na sua grande dificuldade, ele disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Precisamos, então, entender os propósitos de Deus. Qual o propósito de Deus em tudo isso? E, em terceiro lugar, o nome do Deus de Jacó te proteja. Jacó era um homem cheio de falhas, mas foi transformado pela graça de Deus. Quando o salmista fala de Jacó, ele lembra-nos que Deus é especialista em cuidar das pessoas imperfeitas, e a proteção divina significa livramento, significa direção, sustento, presença constante. Quando está nas mãos do Senhor, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, nunca nós vamos estar sozinhos. E há um alto significado do nome do Deus de Jacó. É certo, nós nos afligimos, porém, quando a palavra do Senhor diz, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, a expressão, o nome do Deus de Jacó, é rica e tem um significado muito grande na Bíblia, um significado muito forte. E na Bíblia não apresenta ou não representa apenas uma identificação, mas revela o caráter de Deus, a autoridade de Deus, a presença e a fidelidade dele. O que significa o nome na Bíblia? No pensamento hebraico, o nome expressa quem a pessoa é. Quando o salmista diz o nome do Deus de Jacó te proteja, ele está afirmando que o caráter de Deus protege, a autoridade de Deus protege, a presença dele protege, o poder dele protege. E não há poder místico nas letras do nome em si. A proteção vem do próprio Deus, que age em favor dos que nele confiam. Por que Deus de Jacó? O salmista não diz apenas Deus, mas ele diz o Deus de Jacó. Isso lembra a história de Jacó, um homem que nasceu segurando o calcanhar do irmão. Enganou seu pai e seu irmão, fugiu por causa dos seus erros e teve um encontro transformador com Deus. Ele recebeu um novo nome. E ao chamar Deus de Jacó, o salmista ele destaca que Deus é fiel, mesmo quando seus servos são imperfeitos. Ele transforma vidas e cumpre as suas promessas. Portanto, o plano de Deus na minha vida, na tua vida, vai se cumprir de uma forma ou de outra. Porque Ele é fiel, o Senhor Ele é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é especial, o Senhor é tremendo. Deus, Ele é lindo. E sabemos que o Senhor, Ele é soberano em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. Deus, Ele está no controle de todas as situações, no controle de tudo, e nós louvamos ao Senhor, nós louvamos a Deus, porque o Senhor, ele age não como o homem, e os planos de Deus nunca são frustrados em nossas vidas. É preciso acreditar, é preciso crer naquilo que Deus faz, naquilo que, na aliança, na promessa do Senhor. Portanto, o nome do Deus de Jacó significa realmente cuidado, proteção, carinho.
E eu louvo a Deus nesta manhã porque você está me ouvindo. E também porque eu estou falando, pregando esta palavra, alimentando-me da palavra de Deus. O Deus de Jacó é o Deus da aliança. Deus se apresentou como: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Êxodo capítulo 3 e o versículo 6. Essa declaração mostra que ele é o Deus das promessas. Ele é o Deus da aliança, o Deus que permanece fiel de geração em geração. O nome do Deus de Jacó oferece proteção. Quando o salmista declara: o nome do Deus de Jacó te proteja, ele afirma que ele guarda os seus filhos. Ele fortalece os cansados, livra do mal conforme a sua vontade, sustenta-nos em tempos difíceis. Nunca abandona aqueles que nele confiam. Aqueles que nele confiam. Então Deus é o nosso refúgio, a nossa segurança, socorro bem presente na hora da dor, na hora do luto, na hora da perda, na hora da adversidade. Assim como Jacó foi alcançado pela graça de Deus, nós também precisamos confiar nele em meio às adversidades. O Deus de Jacó continua sendo Deus da transformação, Deus do perdão, o Deus da provisão, o Deus da proteção, o Deus da esperança. A expressão nome do Deus de Jacó aponta para o Deus que escolheu, que sustentou, que transformou Jacó. É um convite para nós hoje, para que nós possamos confiar em nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, Deus dos exércitos, cuja fidelidade permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Vimos aí, então, essa proteção significando livramento, direção, sustento, presença constante. E ele está presente. Uau, ontem eu estava no velório, assim, muito triste, chorando também, claro. Todos chorando, mas a gente podia perceber, nós podíamos perceber ali a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor. Deus envia socorro do seu santuário. Salmo 22 diz: envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. O socorro de Deus chega de diversas formas, através da sua palavra, através de uma oração, do Espírito Santo, pela igreja, por pessoas que ele levanta. E o auxílio de Deus nunca chega atrasado. Queridos, Deus nunca chega atrasado. Alguém diz: Deus se atrasa, mas não falha. Não, isso não é verdade. Deus nunca se atrasou. Deus, ele chega no momento certo. E o livramento do Senhor, a proteção, o socorro, o cuidado do Senhor, vem desde o seu santuário. E a vitória pertence ao Senhor. Deus nunca perdeu uma batalha. Nos versículos finais do Salmo, nós encontramos confiança. Enquanto muitos depositam esperança na força, nos recursos, nas estratégias humanas, o povo de Deus confia no Senhor. E a vitória divina, a vitória verdadeira, começa antes mesmo da batalha. Ele nasce em nosso coração, em nossa confiança em Deus. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Ore antes de entrar na batalha. Não permita que a angústia destrua a sua fé. Em tudo somos angustiados, mas não desanimados. E confie mais nas promessas de Deus do que nas circunstâncias. Lembrem-se de que Deus continua ouvindo o nosso clamor. E espere com perseverança, pois o socorro do Senhor chega no tempo certo. É muito importante nós buscarmos a direção do Senhor. Porque em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos
Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 9, Francisco, Ana, bom dia, nós encontramos a seguinte expressão: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Não é top isso aqui? A vida do cristão, ela não é isenta de dificuldades, queridos. Seguir a Cristo não elimina as lutas, mas garante a presença de Deus em todos os momentos. Eu estarei convosco todos os dias. Paulo, ele conhecia muito bem as perseguições, as prisões, os naufrágios, os sofrimentos, mas sua confiança não estava nessas circunstâncias, e sim no poder de Deus. Somos atribulados, Deus nos fortalece. As tribulações chegam para todos nós, problemas familiares, enfermidades, crises financeiras, luto, etc. Contudo, Deus promete estar conosco todos os dias, em meio às dificuldades. Isaías capítulo 42, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Somos perplexos, mas não perdemos a esperança. Há momentos em que não entendemos os planos de Deus. Ficamos, evidentemente, sem respostas. Mesmo assim, confiamos que Deus continua no controle. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somos perseguidos por causa da palavra, por causa do evangelho. Paulo sofreu perseguição, mas nunca caminhou sozinho. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. O Senhor prometeu: de maneira alguma te deixarei e nunca te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Somos abatidos, mas não destruídos. Ser abatido significa sofrer golpes, cair ou enfrentar grandes momentos de fraquezas. Entretanto, Deus não permite que seus filhos sejam destruídos espiritualmente. O cristão pode até cair, mas Deus o levanta. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Salmo 34, versículo 9. Lições práticas. As lutas não significam que Deus nos abandonou. A graça de Deus é suficiente para sustentar-nos. Nossa força vem do Senhor e não das circunstâncias, e a vitória pertence àqueles que perseveram na fé. O sofrimento pode nos atingir, mas não define o nosso destino. Em Cristo, podemos ser feridos, mas não vencidos. Abatidos, mas não destruídos. Perseguidos, mas nunca abandonados. Deus transforma nossas lutas em testemunhos e fortalece a nossa fé em nossa caminhada. As circunstâncias podem nos abater por um tempo, mas jamais poderão destruir aquele cuja vida está firmada em Cristo. Quem é sustentado por Deus sempre encontra forças para se levantar. Isso é muito importante nós entendermos, que a presença do Senhor nos dá força, nos alimenta, nos conforta, nos consola, nos dá paz, nos dá esperança, nos dá alegria. Quantos momentos difíceis eu tenho atravessado, estou atravessando também, e agora não é fácil diante desse período de luto, a minha filha, o meu genro, a família, é muito difícil. Porém, o que é tão importante aqui é a presença de Deus, a presença do Senhor que nos consola, que nos conforta. Passamos pelas dificuldades, passamos pelos problemas, mas o nome do Deus de Jacó está nos protegendo, está nos ouvindo. E os momentos de angústias são muitos. A terra, ela está enfrentando, o mundo está enfrentando
momentos de muito desespero, de muita angústia. E a angústia, ela é um estado de sofrimento, de aflição, preocupação profunda, aperto na alma. E a Bíblia mostra que homens e mulheres de Deus passaram por diversos momentos assim, mas eles encontraram força no Senhor. Nós temos a angústia causada pela enfermidade, quando a saúde é abalada, surgem medos de dor, de incertezas. Ezequias, ele enfrentou uma enfermidade grave e clamou ao Senhor. Isaías 38. Mas nem sempre a resposta da nossa oração é com a cura. Muitas vezes a resposta da nossa oração é Deus levando a pessoa, livrando a pessoa de maior sofrimento. Nós temos angústias por perdas, a perda de um ente querido, de um emprego, de um sonho, de uma faculdade, gera um grande sofrimento. Jacó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, sua saúde, mas ele continuou adorando a Deus. Ele continuou buscando a Deus. Temos as angústias financeiras, as dificuldades econômicas, elas geram ansiedades quanto ao nosso sustento, quanto ao nosso viver, mas a Bíblia nos ensina que Deus cuida de cada detalhe, Deus cuida de cada situação. Nós temos angústia familiar, conflitos entre marido e esposa, problemas com filhos, separações, desentendimentos que causam grande tristeza, mas Deus pode restaurar relacionamentos quando há disposição para buscá-lo e praticar o perdão. Temos a angústia espiritual. Há momentos em que o cristão enfrenta tentações, sente fraqueza, passa por períodos de silêncio de Deus, períodos de desânimos. E nesses momentos a oração, a leitura da palavra e a comunhão com o Senhor fortalece a nossa fé. Temos a angústia diante do medo, da incerteza, não saber o que vai acontecer. Mas Jesus ensinou que devemos confiar no cuidado do Pai e não viver dominado pela ansiedade. Temos angústia pela perseguição. Quem procura viver segundo a vontade de Deus pode enfrentar oposição, críticas e injustiças. Paulo sofreu perseguições, mas ele permaneceu firme no Senhor. Temos angústias diante das decisões difíceis. Escolhas importantes sobre família, sobre trabalho, ministério ou futuro trazem uma insegurança muito forte. Mas a Bíblia nos ensina a buscarmos a direção do Senhor. Temos a angústia pelo pecado e pelo arrependimento. Quando a consciência é despertada pelo Espírito Santo, a pessoa sente tristeza por estar afastada de Deus. Esse tipo de angústia leva-nos ao arrependimento, leva-nos a um processo de restauração. Vemos a angústia no Getsemane. O maior exemplo é o próprio Cristo, que no jardim do Getsemane ele enfrentou profunda angústia antes da cruz. Mesmo em sofrimento, submeteu-se à vontade do Pai e permaneceu em oração. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 46. E o que fazer diante desses momentos? Clamar ao Senhor de todo o nosso coração. E o Senhor nos livra das nossas angústias. Ele nos dá o livramento certo, o momento certo. Estou colocando óculos escuros porque eu estou operado de catarata e às vezes incomoda, ok? Confiar nas promessas de Deus. Confie no Senhor. Ler e meditar na palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, geralmente, eu estou fazendo lives, né? Lives de agradecimento, de gratidão, de aconselhamento, de estudo da palavra de Deus, e você tem nos acompanhado. Que bênção! Esperar com paciência o tempo da resposta de Deus. Há tempo para todas as coisas. E lembrar-se de que Deus ele continua presente mesmo quando nós não compreendemos as circunstâncias. A angústia ela faz parte realmente da experiência humana, mas ela não precisa ser a palavra final. A Bíblia nos mostra que Deus está perto dos que sofrem e fortalece aqueles que o buscam. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. A angústia ela pode visitar nossa vida e visita realmente, mas ela não permanece para sempre. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Deus transforma o desespero em esperança, a fraqueza em força e a aflição em testemunho
da sua fidelidade. O que é que você está enfrentando nesta manhã? Como você está enfrentando as lutas, as dificuldades? Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor está aqui comigo, está com você, e vamos a entender que Deus está conosco ao longo da nossa história. A angústia não é o fim da história para quem realmente pertence ao Senhor. O Deus que ouviu os patriarcas, os profetas, os apóstolos e tantos outros servos de Deus ao longo da história, ele continua ouvindo aqueles que clamam a ele por fé. E a angústia pode durar por um tempo, mas a presença do Senhor ela permanece para sempre. E quem clama ao Deus de Jacó, nunca vai clamar em vão. Qual é o teu problema? Qual é a tua situação? O que é que você está enfrentando? Que tipo de luta você está enfrentando? O Senhor está aqui para ouvir. Ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração, tá? E é muito interessante quando nós entendemos todo esse processo e nós nos colocamos diante da presença do Senhor. O nome do Deus de Jacó te proteja. Na Bíblia, os nomes de Deus revelam o caráter, os atributos do Senhor. É o Shaddai, por exemplo, é o Deus Todo-Poderoso, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Deus Todo-Poderoso para aqueles que realmente, para quem nada é impossível. Quando nossas forças acabam, Deus continua sendo poderoso para cumprir as suas promessas. E Yahvé, que é Jeová, o Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 14 ao 15. Eu sou o que sou. O Deus eterno, autoexistente e imutável. Elohim, o Deus criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O Deus criador dos céus e da terra mostra seu poder em toda a criação. E tem o controle de todo o universo. Adonai, que é Senhor soberano. Salmo 8, versículo 1. Qual o significado? Senhor absoluto, governante de todas as coisas. Jeová Jireh, Yahvé Jireh, o Senhor proverá. A referência é Gênesis capítulo 22, versículo 14. É o Deus nosso provedor. Assim como ele proveu o cordeiro para Abraão, ele continua suprindo as necessidades do seu povo. Jeová Rafá, Yahvé Rafá, o Senhor que cura. Referência, Êxodo 15, 26. Deus é aquele que cura. Ele cura o corpo, restaura a alma e fortalece o espírito. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17, versículo 15. Deus concede, o significado é que Deus concede vitória ao seu povo. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Juízes 6, 24. Deus concede verdadeira paz, mesmo em tempo de guerras e dificuldades. Jeová Ra, Yahvé Ruá, o Senhor é meu pastor. Salmo 23 e o versículo 1. Deus guia, protege, alimenta, sustenta e guia o seu povo. Jeová Tsedekenu, Yahvé Tsedekenu, o Senhor é nossa justiça. Jeremias 23 e 6. Deus é a fonte da verdadeira justiça. Yahvé Shammah, que é Jeová Shammah, o Senhor está ali. Ezequiel 48, versículo 35. Deus está presente com o seu povo. Deus está aqui comigo. Deus está aí contigo. Vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo. Jeová Sabaoth, Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Deus é o comandante dos exércitos celestiais e governa todos os poderes. El Elyon, que é o Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, 18 a 20. Deus é supremo e soberano em toda a sua criação. El Olam, Deus eterno. Gênesis capítulo 21, versículo 33. Deus não tem princípio, ele não tem fim, ele é eterno. Emanuel, que é o Deus conosco. Isaías 7, 14, Mateus 1 e 23. Deus veio habitar entre nós na pessoa de Jesus Cristo. E qual desses nomes aparece no Salmo 20, versículo 1? O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. A expressão nome do Deus de Jacó reúne
tudo que Deus revelou sobre si mesmo. Quando o salmista fala do nome, ele está invocando o caráter completo de Deus, seu poder, El Shaddai, sua provisão, Jeová Jireh, sua paz, Jeová Shalom, sua presença, Jeová Shammah, sua proteção, Jeová Sabaoth, sua fidelidade e aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E concluindo, queridos, conhecer os nomes de Deus fortalece a nossa fé, porque cada nome revela uma dimensão do seu cuidado, de sua atuação na vida do seu povo. Em tempos de angústia, podemos confiar que Deus se revelou na Escritura. O Deus que se revelou na Escritura continua revelando-se hoje, né? Poderoso para salvar, para curar, para prover, para guiar, para proteger. É claro, nem sempre a cura acontece. Hoje eu sou viúvo, faz 6 anos e 5 meses, ou há 6 meses. E a minha esposa, ela recebeu uma revelação do Senhor. Que grande seria a salvação. Que grande seria o livramento. No momento entendíamos que era realmente a cura, mas quando o Senhor a tomou para si, podemos compreender que o livramento foi realmente deste mundo, a salvação, o perdão. E eu louvo a Deus. Eu vou orar neste momento por mim e por você. Amém? Pai amado, Pai querido, exaltado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, que o Senhor é o Deus da salvação, é o Deus do livramento, é o Deus que está conosco neste momento, é o Deus que está conosco nesta hora. Eu venho aqui, ó Deus, pedir a tua presença, a tua confiança, pois tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Em ti, ó Deus, eu encontro paz, encontro vida, encontro esperança. Eu reconheço, Deus, que sem a tua presença, sem ti, nada eu posso fazer. Perdoa os meus pecados, purifica o meu coração, ó Deus. Renove a minha vida, renove o meu espírito, dá-me um espírito reto, firme e obediente. E que a tua graça, Senhor, me transforme cada dia, que eu viva de acordo segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Deus da salvação, guarde a minha vida, a minha família, fortalece a minha fé, guia os meus passos. Quando eu estiver fraco, quando eu estiver triste, se a minha força, se a minha alegria quando eu enfrentar lutas. Concede-me, ó Deus, sabedoria para que eu possa tomar decisões, coragem para enfrentar as dificuldades e perseverança para permanecer fiel ao Senhor. Que o teu Espírito, ó Deus, me conduza em toda a verdade e me faça frutificar em amor, em bondade, em santidade, em misericórdia e prosperidade. Eu te agradeço, Senhor, por todos os momentos de lutas, de dificuldades, mas eu entrego a ti todas as minhas preocupações, os meus sonhos, ó Pai, os meus projetos e as minhas necessidades eu coloco diante de ti. Eu oro neste momento, ó Deus, pela família Moreira, ali no Bento de Abreu, que estão passando um período de luta muito grande, um período de luto, mas o Senhor tem sido e será o consolo. Consola cada coração, Senhor, cada vida do meu genro, toma nas tuas mãos a minha filha, Senhor, a irmã de Janira, as criancinhas que ficaram. E eu oro também, ó Deus, por pessoas aqui na nossa live, que estão passando por momentos cruéis, por momentos difíceis, por momentos complicados. Mas eu quero, ó Deus, que o Senhor, Ele venha neste momento consolar cada vida, consolar cada coração, dar paz, dar sabedoria, dar entendimento. Aleluia. Eu glorifico o teu nome, Senhor. Eu louvo o Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Eu entrego a ti, Senhor, neste momento, cada vida, cada coração que está diante de ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, entra em cada lar, entra em cada vida. E eu agora, Senhor, oro envolvendo todas as pessoas. Nós nos colocamos diante de ti, da tua presença, com um coração grato.
Obrigado por cada pessoa, Senhor, que participou desta live, por cada família representada e por cada coração que ouviu a Tua palavra. Senhor, Tu conheces as necessidades de cada um. Há pessoas que estão passando por momentos de angústias. Há pessoas que estão passando por enfermidades, por lutas, por lutos familiares, por dificuldades, tristezas, ansiedades e desafios espirituais. Porém, Pai, nada está escondido diante dos Teus olhos. E eu peço a Teu Deus que estenda a Tua poderosa mão sobre a vida de cada pessoa. Visita os enfermos com a Tua cura. Fortalece, ó Deus, os desanimados. Consola os aflitos e restaura os casamentos. Abençoa as famílias, abre portas de trabalho, Pai. Proteja, dá provisão. Que o Senhor cumpra com a Tua palavra. No Salmo 21. No Salmo 20, versículo 1. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. E que a Tua proteção, Senhor, esteja sobre cada lar e que nenhuma arma preparada contra os Teus servos possa prevalecer. Derrama paz sobre aqueles que estão inquietos, ó Deus. Sobre aqueles que pensam em desistir. E fé sobre aqueles que enfrentam grandes batalhas. Que o Teu Espírito Santo fortaleça cada coração e renove a alegria da salvação. Abençoa, Senhor, cada pessoa que compartilhou esta live. Cada um que deixou o seu pedido de oração. Cada aquele que acompanhou esta mensagem, Senhor, e que vai acompanhar posteriormente. Que a Tua presença, ó Deus, alcance cada casa, cada lar, e que muitos testemunhos de bênçãos, de cura, de milagres, de libertação, de transformação, glorifique o Teu nome. Entregamos, ó Pai, nossas vidas em Tuas mãos, confiando que Tu és um Deus fiel, misericordioso e poderoso para salvar e para fazer infinitamente muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Receba toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Um feliz sábado. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, queridos.